Adorei, foi ótimo hoje. Eu fico impressionado como 1 minuto e meio de concentração, né, parece se estender de uma forma Esse é para quem gigante, não né? tem a prática, Drick, porque tu já tens essa prática. Eu acho que a maior parte que está na sala não tem essa prática. Eu não tenho, eu não faço, é raríssimo. Mas como faz a diferença e como rende, como o tempo se estende, né? Se estende. É um momento que a gente tem, né? Às vezes a semana a gente não consegue, a gente não tem a disciplina, não tem o tempo, nem o ambiente necessário. Mas agora, nessas reuniões, nessas aberturas, a gente já sabe. E todo sábado que a gente repete, fica cada vez mais fácil. A gente já sabe o que vai fazer, já sabe como vai fazer. Então, o meu objetivo é exatamente facilitar essa abertura e, como o César disse, harmonizar a nossa reunião, a nossa abertura. César, hoje, se alguém quiser falar, pode me interromper em qualquer momento, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer a apresentação do César, porque eu acho que, assim como vocês, eu estou muito ansioso para assistir o tema dela. É a segunda etapa desse tema, Nossos Filhos São Espíritos, né? Essa obra é psicografada por César. Quem é o autor do livro, César? Hermínio Correia Miranda. Hermínio Correia Miranda. Mas não é A primeira... psicografado, não, Drick. Não? Esse livro não é dele, escrito por ele mesmo, sem psicografia. Ótimo. Eu estava dizendo a Suzana que ela apresentou a primeira parte desse tema na semana retrasada. Foi no sábado que a gente fez aquele trabalho lá na escola, na pintura, aquela coisa toda. Eu assisti a reunião quebrados, concentração lá embaixo. Mas mesmo assim eu escutei, ouvi, né? Mas realmente eu confesso que estava super cansado naquele dia. Mas hoje não, hoje eu vou aproveitar de ponta a ponta. Depois tu pega o link Então, com Suzana e assiste primeiro. não, aquele link lá que Suzana colocou, eu botei, mas ao vivo é melhor, né? Do que gravado. E aí eu fiz questão de terminar o quanto antes para poder deixar a sala à vontade, deixar um tempo confortável para a gente desenvolver, para a SES desenvolver bem esse tema, tá bom? Então vou pedir que nesse momento todo mundo se concentre, abra seus microfones para a gente mandar e pedir para a SES receber toda a inspiração possível na apresentação desse tema dela hoje. No 3, 1, 2, 3. Venha de onde Venha de vier. onde vier, em paz. Nosso mestre é Jesus. Jesus. Que assim seja. Lita. Oi. Deixa eu só ver. Ô, Su, eu quero, antes que tu comece a filmar, o melhor layout. Eu vi que na gravação ficaram os quadradinhos pequenininhos. Eu não sei se é por causa do layout que eu coloquei ou é o layout que tu colocasse. Não, na realidade é o layout da gravação. Ele é diferente do layout que você vê. Ah, Mas tá lembra, massa. Ótimo. lembra que tem aquele de fixar que você pode clicar na tua imagem da tua câmera. Aí tem três Ah, pontinhos. Aí tu aham. coloca o PIN, Tem que tem 102 assim, vídeos. bloquear um participante neste local. Peraí, alguém falou na hora. É, Rinaldo, só para atrapalhar, Tá, né, Rinaldo? né? Na minha imagem, peraí, deixa eu Na tua voltar aqui. imagem tem três Eu não tô nem me pontinhos. vendo. Peraí, só um pouquinho, que tá aparecendo tu grande para mim. Agora, deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Eu Pronto, boto como? tem três pontinhos do lado da tua Aham, câmera. cliquei. Aí aparece assim, cadê? Configuração de câmera. Não é Alterar isso não. plano. Não Mostrar a minha espelhar meu exibição vídeo, mostrar. automática. Mostrar a minha exibição em uma janela automática. Não, fica bem pequenininho, né, Cécia? Tá pequenininho ainda. Mas assim, eu não tô preocupada comigo. Independente de como eu ficar na filmagem lá pro YouTube, vai ficar eu pequenininha sempre? Não, você Não, fica né? grandona. Porque eu achei que ficou ruim pro pessoal assistir em casa Ah, depois. não, tá pequenininho, Cécia. Eu tô vendo aqui, tá pequenininho. Tá, o meu tá. Tá, não, na gravação também tá. Os quadradinhos pequenos. Mas aquela doença como caminho, eu fiquei grande, entendeu? É, mas eu acho Fiquei que foi aquela alguma coisa toda. naquele dia. Tá bom. Eu Agora tá só queria tranquilo, tá passar. eu e tu aqui, só nós dois com a câmera aberta, que o resto tá com medo de aparecer. Eu sei, Mas, eu queria mudar isso para facilitar para quem vai assistir depois. Mas tá é, tranquilo, vamos lá. tá Gente, tranquilo. boa noite.
Que eu já aviso logo, quem precisar falar, quem precisar interromper, fazer pergunta, colaborar, fiquem à vontade, viu? Pedrinho, coisa linda. Estou feliz que você está na sala. Não é Pedrinho de Sione, não. É Pedrinho, amigo de Pedrinho, tá? Ele está dizendo que queria me ver grandão, né? Em breve você vai me ver ao vivo. Eu agora, Su, não estou nem me vendo. Não sei, mas está todo mundo vendo? Tá vendo sim, Cécia? Eu até mandei aí pro teu WhatsApp, se tu der uma olhadinha pra tu ter uma noção de como tá na gravação. Meu celular está carregando. Como a Tá bom. gente vê. Pronto, É. vamos lá. Para na aula passada, o livro que eu estou apresentando é esse daqui. Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Corrêa Miranda. Não é psicografado, é um livro escrito por ele mesmo, sem intervenção. E eu não vou poder repetir as coisas que a gente já viu, né? Mas esse livro é bom para um bate-papo mesmo, de preferência ao vivo, porque eu acredito que todo mundo que está na sala teria alguma coisa para contribuir. Principalmente quem é pai ou mãe, tem alguma história para contar de filho, diante de tantos assuntos que ele traz. Porque a gente viu na aula passada, ele trouxe capítulos sobre aborto, sobre adoção. Cada capítulo daria um tema, não com o que ele traz, porque são poucas páginas para cada assunto, mas são temas todos interessantes. Então, se a gente estivesse conversando ao vivo, talvez a interação fosse mais gostosa, fosse maior. Eu lembro que Suzana deu uma colaboração muito boa, Carol também trouxe uma história muito interessante da irmã dela, e eu acredito que todo mundo fica se coçando por ter uma história. Então, assim, eu estou tranquila, a gente vai até onde der, a gente termina hoje, mas se alguém tiver alguma história e tiver doido para falar, pode ativar o microfone e falar que a gente não vai correr, não. A gente nunca consegue vencer o assunto todo. O assunto sempre é para dar um gostinho de quero mais. E eu queria começar falando, fazendo um relato, na verdade, sobre o que aconteceu nesses meus dias, né? Depois que eu dei o tema. Aí, o tema foi no sábado para o domingo, do domingo para a segunda, assim que eu começou a semana seguinte ao tema, eu recebi uma ligação, uma mensagem de coisa de família. E aí, na hora que aconteceu isso, eu digo, eita, o tema não desgruda, né? Parece que quando a gente está mergulhado num tema, seja ele do caminho da luz, seja a palestra que a gente assistiu na semana, ou a palestra que a gente está dando na semana, as coisas ao redor estão conversando com a gente. E eu não vou entrar em detalhes nem citar nome para não expor, mas foi uma situação delicada que aconteceu com uma pessoa da minha família, e é uma pessoa muito querida, e tem a ver com relação de filho e pai, de pais e filhos. E assim que eu acordei com aquela mensagem, daquela coisa tão forte, tão prova, tão difícil, me deu uma agonia no coração. Eu disse, vou resolver um negócio na rua que eu tinha para resolver e vou agorinha na casa dessa pessoa que eu quero conversar. Eu quero levar um tipo de alívio, eu quero levar tirar um peso, tirar a culpa, porque eu queria conversar com os pais. Nesse momento eu estava preocupado com os meus pais, com os pais da pessoa, na verdade, que são meus parentes, tanto ele como o filho. Mas eu queria, conversando até com o que eu vi no livro, né, e com o que eu disse para vocês na aula passada, e um pouquinho do que eu conversei com o Rogério no começo da aula, é que, às vezes, esses espíritos que vêm como filhos já vêm com tanta dificuldade, com tanta coisa para reparar, com tantos vícios, desvios, que mesmo caindo num lar harmonioso, num lar cheio de amor e de bons exemplos, ainda assim, às vezes, se perde. E que os pais não podem se sentir culpados, já que forneceram orientação e exemplo e amor, entendeu? Mas eu sei que quando os pais presenciam ou vivenciam qualquer coisa que seja catástrofe, que seja fracasso, que seja difícil na vida dos filhos, naturalmente eles se perguntam onde é que falharam. E a gente sabe que a culpa não é deles, que a responsabilidade não é deles, que a vontade não era essa. Então, eu quis conversar pessoalmente para tirar um pouquinho desse peso, mas eu achei incrível que foi logo depois do tema. E os dias se passaram, nesses dias, até hoje, inclusive antes da aula, um pouquinho antes, eu estava num atendimento de uma pessoa também da família, e a situação envolvia pai e filho. Mas ao longo da semana, muitas pessoas me procuraram com questões relacionadas a isso.
E eu pude, já, além de tudo que eu aprendi na escola, trazer um pouquinho do que foi aprendido no livro também. Eu não sei se já está gravando, mas pode começar, tá, né? Bem, não sei se todo mundo lembra onde a gente parou, mas o livro traz muitas histórias, traz teoria, né? E um pouquinho de exemplos práticos do que ele vivenciou ao longo da jornada dele espírita. Esse livro o Hermínio escreveu quando tinha já 70 e poucos anos, mas ele começa o livro relatando a experiência dele de pai aos 23, né? Como eu contei para vocês. Então, assim, ele já tem uma longa experiência de vida quando escreve esse livro. Eu acho que o último assunto que a gente tocou por alto, antes de finalizar com a carta da filha dele, foi sobre mediunidade nas crianças, e alguém até citou algum exemplo também na aula, e eu não vou entrar nesse assunto de mediunidade infantil, porque também é um assunto longo. Eu citei um vídeo que a Adriana colocou no grupo, que deu origem a um livro, que é sobre um menino que foi piloto em outras vidas, morreu de acidente e nessa ele tinha vários problemas porque ele tinha essas memórias e ele sofria com o acidente. Então, quem não viu esse vídeo de Drick, vale a pena ver. E tem um livro. Minha mãe até tem um livro, não lembro o nome, se é A Volta, A Eu Viagem. acho que o vídeo foi Rina que indicou, né? Foi Drick. Pelo Drick me passou. Não foi daquela série, não? Ah, foi Drick passou, tem razão, foi de Rina. Eu acho que o livro é A Volta, A Viagem, alguma coisa assim. Então, ali é um bom exemplo para mediunidade. E só Esse, que ele César, fala que você falou, eu vou usar foi outro. com a turminha do Livro dos Espíritos. Eu achei que eu O tinha que tu te passado trouxesse? também. É, Trouxesse, tu me deu um, tu me indicou um particular. E aí, na questão de mediunidade, ele vai trazer exemplos também de Divaldo Pereira Franco, que começou com a mediunidade muito cedo, e como foi difícil para os pais entenderem, para ele entender. Então, ele aconselha que vocês observem e respeitem muito quando as crianças demonstrarem algum tipo de sinal como esse, né? Para dar um encaminhamento ideal e orientar, inclusive, famílias que vocês conhecem de crianças que possam ter mediunidade, mas que os pais sejam evangélicos e aí acham que a coisa não, que a coisa é muito estranha. Então, assim, para a gente ter muito cuidado, porque isso pode impactar em toda a existência da criança. Ela pode se perder e ser prejudicada por não ter sido compreendida quando desenvolveu, quando mostrou características de mediunidade, tá? Bom, o capítulo seguinte que ele traz é a influência do meio, o nome do capítulo. E aí tem um pouco disso que eu falei agora e que comentamos também com o Rogério. Seguinte, é uma pergunta que eu poderia abrir se fosse presencial, que é: vocês acham que o meio influencia o ser humano, a criança, a ponto de determinar que ele seja mau cidadão, mal pessoa, que ele se desvie? Seria uma pergunta que eu acho que todo mundo já tem a sua opinião. Eu não vou abrir porque virtualmente fica ruim para ativar o microfone e cada um falar. Mas aí ele diz que sim, o meio ambiente pode estimular e pode influenciar alguma negatividade. E o meio ambiente, eu não digo nem só a sociedade ou a comunidade da criança viva, mas a própria família. A criança, quando vem, ele é um espírito, né? Que não começa agora e que tem uma programação. Ele encarna e ele tem um projeto para executar. E possivelmente vem desenvolver algumas habilidades, trabalhar algumas situações, né? Que todo mundo tem que trabalhar, algum vício, algum desvio, alguma dificuldade. E ele pode, inclusive, esse espírito, nascer como criança num ambiente hostil às suas aspirações, ao que ele deseja. Mas vem num ambiente necessário, porque possivelmente em outras existências ele pode ter tido facilidades para o que ele é e para o que ele tinha para desenvolver, e pode ter negligenciado, pode ter feito escolhas com irresponsabilidade, pode ter tido total desinteresse em executar o projeto. Então, às vezes, vem num ambiente difícil, vem num ambiente hostil, mas é o ambiente exatamente necessário para o que ele precisava. Aí ele supõe, por exemplo, uma criança vem com uma alta carga de deformações pessoais, de coisas para corrigir, de erros, inclusive pesados. Esse espírito vem carregado disso. E é um espírito ainda muito rebelde, cheio de si, que não aceita ordens e que pode se perder facilmente. É claro que esse espírito precisa de um bom ambiente, de um ambiente harmonioso. Pelo menos que o pai e a mãe possam perceber essas situações e conduzir da melhor forma. Se ele encontra de fato esse ambiente,
ele vai deslanchar, ele vai se corrigir mais fácil. É mais fácil ele vencer se ele encontra esse ambiente propício. Mas quem constitui esse ambiente, quem tem responsabilidade para com esse espírito, pode não fornecer nem o melhor ambiente, como pode abandonar de algum modo aquela criança, aquele espírito que está nesse desafio, a própria sorte, né? E se quem recebe um filho assim, com todos esse desafio, e porque foi aceito, porque não é imposto, e não contribui em nada com que ele possa evoluir, ou nem estimula, muito pelo contrário, oferece um ambiente que vai estimular o erro, que vai estimular o vício que ele já tem, porque os pais se comportam assim. E se comportam assim porque eles são assim, não fazem nenhum esforço em relação a dar um exemplo diferente ao filho. Então, se os pais conseguem agravar uma situação que aquele espírito já tinha, e aquele espírito veio como filho, a colheita não cai só sobre o espírito que fracassou, a colheita também é para os pais. Então, assim, no futuro, mesmo em outras existências, não é só o filho que naquele momento estava como filho e que se perdeu nessa existência, que vai ser cobrado de algum modo, que vai ter que se organizar e que vai ter que ter uma colheita ainda mais difícil. Aqueles que foram responsáveis para orientar e não conseguiram nem o esforço de ser melhor para melhorar o outro, também é parte nisso. Então, assim, o meio tem influência e não determina, como eu estava falando com o Rogério no começo da aula. Ele é um espírito harmonioso que a gente conhece e os pais também o são. Mas imagine que os pais têm um ambiente harmonioso e pegam um espírito cheio de bronca, cheio de falhas, bem nesse ambiente, e mesmo assim é tão forte ainda o vício. Eu vou colocar o vício, mas que a gente expanda essa concepção de vício. Que ele não consegue, mesmo com um bom exemplo, vencer, que foi o caso que aconteceu no meu relato inicial, um caso na minha família. Então, assim, o meio teve influência, pode ter apaziguado um pouquinho, mas nem sempre consegue atingir 100%, porque depende também do esforço próprio daquele espírito. Quer falar, Drick? Assim, Cécio, analisando o que você está dizendo, e eu gostaria muito de ouvir tua opinião. Você acha Aham. que a encarnação desses espíritos numa família é o objetivo já em si, a própria encarnação na família, ou a família é um meio para se alcançar um outro objetivo? Entendeu o que eu quero dizer? Acho que eu entendi. Vê, primeiro, eu acho que sempre existem as duas coisas. A pessoa não encarna só para fazer parte daquela família, mas toda a nossa família é constituída de laços, de algum modo, laços anteriores mais fortes, mais apertados ou mais folgados, mas especialmente a família núcleo, pai, mãe e irmãos, são os nossos maiores ligações. E isso, entenda-se, pode ser desafeto, né? Ou pode ser laços de amor, né? Vem provação com pai e mãe, mas vem um irmão que é um amigo inigualável, que mesmo que não fosse do mesmo sangue, seria. Então, é um ensaiozinho, é onde a gente primeiro tem que se desenvolver, claro, mas também tem que vencer alguns desafios até para constituir outra família, por exemplo, e ter outros desafios. Por exemplo, a gente não vem com plano fechado, vem com algumas coisas direcionadas. E a gente pode ter coisa que é para mais para frente. E a gente se compromete que quer desenvolver, por exemplo, uma constituição de uma família própria, de casar e ter filho. E dependendo de como eu me saio na primeira prova, no primeiro ambiente, que é família, eu posso até abandonar a próxima etapa, não conseguir nem constituir, ou constituir e ser tão fracassado porque não consegui responder à altura o primeiro núcleo. O que eu acredito também é que nem sempre o grande desafio é para os pais, tipo, os pais que têm que salvar aquele espírito. Às vezes é o espírito também que veio exclusivamente para aquilo. No capítulo seguinte, já adentrando nele, também trazendo um pouco do que a gente viu na aula passada, ele vai falar de filhos deficientes. Muitas vezes a gente vê uma criança com uma deficiência muito difícil e fica penalizado com aquele espírito, com aquela criança, com aquela situação. E às vezes aquele espírito está tão bem ali e aceitou e tinha uma ligação com aquele pai, com aquela mãe, e quem vai mais evoluir, às vezes, é a mãe, que perde, que dispensa toda a sua existência ao lado do leito daquela criança que não consegue, por exemplo, se movimentar, entendeu? Então, o aprendizado tanto pode ser para um como pode ser para outro, mas tem ligação e tem influência para as próximas etapas, né?
mesmo quem vem com karma muito difícil, porque tem muitos vícios e muitas pendências, quando encontra um ambiente saudável, harmonioso e consegue bem aproveitar, a chance de conseguir resolver as outras broncas que viriam pela frente é muito maior. Mas se não se consegue um bom resultado aí na educação e afeto no início, pode botar a perder todo o projeto dele. E são todos responsáveis, né? Com graus diferentes e serão cobrados, entre aspas, em graus também diferentes. Eu não sei se você lembra de uma historinha do capítulo anterior, né, da aula anterior, que alguns não estavam, que eu vou resumir, que era uma pessoa que teve muita dificuldade, veio com muita boa, com uma qualidade de vida, com uma qualidade financeira, com equilíbrio financeiro e com acesso a muita coisa na existência e fez as piores coisas, usou da pior forma. Nessa outra existência, ela veio num ambiente muito difícil financeiramente, que ela tinha que passar por muitas limitações, tinha aceitado e não tinha trabalhado ainda dentro de si os sentimentos que fizeram com que ela errasse em outra existência. E muito cedo alguém se penalizou da situação dela e tirou ela desse lar. E foi oferecido um outro lar para ela. E depois que ela desencarna, ela diz: que tristeza, porque foi acesso a todas as coisas que ela não precisava ter que fizeram ela errar nos mesmos lugares. Então, às vezes, a gente achando que está fazendo um benefício, tira a pessoa do ambiente natural, natural como ela merecia, e oferece uma outra coisa. E por isso eu lembro de uma amiga minha que diz, às vezes não é ajudar, é a coisa mais difícil. Porque não é só ajudar, é saber como ajudar. A gente pode estar prejudicando. E eu acho que isso é uma grande questão que os pais têm que pensar sempre. Porque ao longo da educação que eles fornecem aos filhos, eles podem estar achando que está oferecendo o melhor e, na verdade, está dando acesso a coisas que deveria ser evitada, por mais interessante que possam parecer. Está funcionando direitinho? Estão me ouvindo, Su? Tá bom a conexão? Certo. Continuando. Eu ia entrar justamente nesse capítulo de filhos deficientes e eu ia trazer um outro exemplo que não do livro, que é no livro tem as histórias que eu vou contar, mas é um exemplo que me impressiona bem. Alguns da escola devem ter visto já a história desse menino, Miguel. Eu tenho ele no Face, já fiz várias campanhas para ele, inclusive, e tenho ele no Instagram e acompanho sempre de perto. Miguel é um bebê, a página é Ajude Miguel. Eu conheço a mãe, conheço ele, já visitei. Ele nasceu perfeito e uma criança linda. E com muito pouco tempo descobriu que ele tinha AME, que é, da medula espinhal, atrofia da medula espinhal, acho que é alguma coisa assim, a abreviatura, mas a doença é AME, que é uma doença degenerativa, que não tem cura e que ele, na verdade, só mexe praticamente os olhos. O corpo não responde. Hoje em dia ele vive numa cama, já está com 6 anos, com traqueóstomo, enfim. E ele se comunica só com os olhos. E assim, quando você vê uma criança nascer saudável e linda, e vê em seguida, ainda com poucos meses, esse diagnóstico, e com a expectativa de vida baixa, inclusive, você fica penalizado, você fica, né? Mexe com a gente. Mas toda vez que eu leio e acompanho a página do Miguel, eu sempre vejo, inclusive hoje eu estava lendo um texto da mãe dele, eu fico feliz e fico imaginando como aquele espírito é feliz de estar ali, porque ele tem toda a assistência. Os pais, no começo, pararam a vida para cuidar dele. Os dois trabalhavam no porto de Suape, que estava no processo de demissão. A mãe ia ser demitida, mas como estava grávida, não foi. Depois que teve o menino, ainda ficou um tempo e depois demitiram. Então, eles dois ficaram desempregados. Foram feitas muitas campanhas, mas eles cuidam do menino com uma coisa assim. E ela, para mim, é um exemplo de espírito. Eu acho que ela é evangélica pelas postagens, mas nunca disse estou cansada, nunca disse que fardo. É só agradecendo a Deus a bênção que é ter um filho lindo, maravilhoso como esse. E como é maravilhoso ser a mãe dele. E a vida dela é dedicada a isso. 6 anos que ele está assim. E tem intercorrências, tem sustos, tem milhares de campanhas para conseguir medicações experimental. Teve caso de fazer a troca do traqueóstomo e botarem um maior, que ele ficou muito mal e ela que detectou que tinha colocado errado. E ele tem algumas intercorrências que é internado, mas ela sempre esperançosa, sempre resignada
grata e, sobretudo, com alegria. Porque às vezes eu vejo gente passar por situações com filho mais leve do que isso e até passa e às vezes nem reclama, mas ela tem alegria. E se vocês entrarem na página dele, ele não se mexe, mas ela leva para passear com toda a parafernália que precisa. Bota no colo do pai, pinta. Tem uma postagem que é ele e todas as fisioterapeutas que acompanham ele, pintados. Veste ele de fantasia na época de carnaval, veste ele de coelhinho da Páscoa, faz altas poses, ele de óculos de sol. Ele chegou aí para a escola, não sei se ele está indo agora. Mas assim, ela faz por ele. Agora há pouco eu estava vendo um videozinho dele, acho que é a fisioterapeuta fazendo bolinho, melando, pega a mão dele e faz, porque ele não mexe as mãos e bota para ele comer, lamber o chocolate. Mas assim, são cenas que se você passar o dia olhando o Instagram dela e o Zap, o Face, você fica, meu Deus, que coisa linda, como a natureza é perfeita. E você vê que isso é uma situação que aquele espírito não veio unicamente porque precisava pagar karma. Não, aquela mãe precisava ter a oportunidade de servir, de se dedicar, de descobrir o quanto alegre, o quanto ela é, quanta força ela tem e servir aquele espírito que eu não sei qual é a ligação anterior, porque que ela é agora a que serve de um modo que largou carreira profissional e tudo e vive em função dele. Como isso mostra a sabedoria, mostra a justiça. Não quero dizer com isso, gente, que não exista mães com a mesma situação. Eu estou dando o exemplo dela porque para mim é um exemplo lindo. Mas mães que têm a mesma situação e que por muito menos largou o menino, ou que faz de mau grado, ou que não dá toda a assistência devida, ou que além de tudo é triste. Ela tem o pai ajuda muito também. O pai é super paizão, tem outro filho anterior de outro casamento, mas ela é total dedicação. Então, no livro, ele vai falar que a deficiência que às vezes a gente vê com pena, na verdade é um remédio. E é um remédio forte, com bons efeitos para aquele espírito. Era o melhor método que ele precisava para ter uma ascensão, para ter uma evolução, para se limpar de algumas coisas. Tinha que ser aquela dosagem. Ninguém escolhe e aceita por acaso uma coisa tão forte se não entendesse, quando teve a consciência das escolhas anteriores, que precisava daquilo. E que a vida seria muito difícil se a outra pessoa, que é a mãe, que é um anjo, não aceitasse encarar essa jornada e o pai não aceitasse, aquele espírito precisasse vir assim. Era o remédio ideal, mas não tivesse que caminhasse ao lado, porque além de caminhar ao lado, caminham bem, mas podiam ser inimigos. Imagine os inimigos, eu aceito, mas além da deficiência ou da limitação, ainda ser carregado por pessoas que dão desprezo, que dão indiferença. E aí o livro traz duas situações, dois exemplos. Sim, ele diz assim que os pais também sempre têm, quando o caso é de deficiência, os pais sempre têm um envolvimento especial exatamente com essa questão, entendeu? Exatamente com o motivo daquela deficiência, sempre tem uma ligação muito forte dos pais e por isso eles aceitam. Bom, o primeiro caso ele traz de um bebê que nasceu perfeito e depois ficou em estágio vegetativo por toda a vida. E aí, por isso que eu lembrei também do Miguel. E ele só movimentava os olhos. E além disso, ele sempre que conseguia dormir, despertava em pânico, que eram sempre pesadelos. O corpo dele não representava simplesmente um poste que ele estava amarrado, mas era o refúgio que ele tinha. Diante do pesadelo, quando ele acordava, voltar para o corpo e sair da perseguição no astral era o refúgio que ele tinha, porque ali no corpo ele estava seguro. Era exatamente o corpo que ele precisava. E relata que a mãe era devotadíssima e passou a vida se dedicando a essa criança. Quando a mãe morreu, morreu antes. E a gente pensa, meu Deus, né? E agora? Porque quem é que vai ficar com essa criança? Ele morreu pouco tempo depois. E a mãe ainda morreu antes para preparar a chegada dele, adaptar e ajudar ele a se adaptar também lá ao que ele precisava rever, entendeu? Veja, que coisa perfeita, né? Como assim a gente só olha a deficiência, não olha a bênção que é, porque é um remédio que o espírito precisava e que nos relatos que foram conseguidos depois diz que ele não ia precisar mais passar por isso.
por essa situação de deficiência. Quer dizer, ele quitou uma dívida muito alta, talvez tenha tido uma vida curta, porque também a prova foi grande, e ainda teve uma mãe que, além de acompanhar aqui, ainda voltou primeiro para o mundo espiritual para ajudar ele no processo que ele teria que passar. O outro caso, também de deficiência, é de um menino que nasceu numa família com um status social, né? E ele era uma criança muito bonita, só que no parto teve um problema com esse menino. E ele nasceu sem o controle do corpo. O avô era médico. E pelo que ele viu do parto, houve um erro médico. E o avô sempre ficou com aquilo engasgado, né? Porque aquilo, para ele, destruiu a vida do menino. O menino ficou com o cérebro danificado e ficou nessas condições. E aí, o pai e a mãe, né, deram assistência, tudinho, mas o foco do exemplo que ele traz é o pós, né? Quando eles conseguem descobrir que era até, se eu não me engano, esse caso era de uma pessoa conhecida dele. Porque como ele tem uma jornada muito longa na doutrina espírita, o Hermínio, ele tem muitos exemplos que ele acompanhou de perto, e às vezes pessoas do próprio centro, ou que procuravam ele para contar as situações, e ele acompanhava e às vezes conseguia resposta. E numa consulta foi descoberto o que se passava naquela família. Em vidas anteriores, o pai, a mãe e o menino tinham sido um triângulo amoroso. O que hoje era um menino limitado, ele foi trocado pelo pai atual, na outra existência. A mãe, que estava com ele, a mulher que estava com ele, que agora era mãe, trocou ele pelo pai. Ele não aguentou a dor e se precipitou num abismo. E com essa queda, o que mais foi atingido foi o cérebro dele. O atual avô, que era médico agora, em outra vida era o pai desse menino. E ficou arrasado e não perdoou o filho por ter se matado, por não ter aguentado, por não ter lutado, e ficou com a mágoa, mesmo com a morte do menino. Nunca aceitou. E a moça, né, que era a mãe, acabou casando com outro cara mesmo. Nessa vida, casou com outro cara. Na existência que ele está como criança, os pais, que já eram ligados na outra vida, vieram como marido e mulher e aceitaram receber ele. Quer dizer, a mãe recebeu o namorado, o amante de outrora, o amor de outrora, que ela tinha desistido porque tinha uma outra pessoa, e aceitou vir como filho, sabendo das condições. E também foi relatado que mesmo que não tivesse havido no parto dele o sufocamento, pelo modo como ele morreu, ele já viria com problemas cerebrais mesmo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho minhas anotações. E outra coisa também, ele dizia assim, que ele pedia aos pais, nessa visita espiritual que foi feita da primeira vez, ele estava encarnado, né, e descobriu isso tudo, e ele disse aos amigos espirituais que estavam fazendo trabalho no centro, que pedisse que os pais não se torturassem pelo estado dele, porque os pais não lembram do que aconteceu, claro. E também, né, ficavam preocupados, porque um filho com essas limitações não tem pai que não fique angustiado. E ele dizia que ele estava bem naquela situação, pedia para quando os pais olhassem para ele, não olhassem com esses olhos, e que também as pessoas não deixassem de se comunicar com ele, de fazer presente, porque ele estava entendendo tudo ao redor. Como ele estava muito limitado e só mexia os olhos, às vezes as pessoas não entendem que ele sente, que ele se sente excluído. Então ele se sentia sozinho, porque ficava muito tempo só no quarto, por exemplo. Entendeu? E isso fica uma dica para a gente que convive com alguém nessas condições, ou às vezes até um idoso que está no estágio final, que está inconsciente numa cama de hospital, ou numa cama hospitalar dentro de casa, às vezes até com traqueóstomo também, sem se comunicar, e fica muito tempo sozinho. E ele, às vezes, vai passar muito tempo assim, encarnado. Então, ele chamou a atenção para isso. Que conversassem com ele, porque ele entendia tudo, que dessem atenção, porque ele precisava dessa energia. E apesar dos apelos que ele fez, né, ele diz mais para frente, de pedir que os pais não se angustiassem com a situação dele, disse que não deu muito resultado nele, ainda sentia os pais angustiados com essa situação. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Eu fiz anotação de alguns capítulos e estou dando uma filadinha aqui. Sim, e ainda nesse caso, conseguiram investigar um pouco mais e já tinha tido uma situação similar na vida dele, em outra existência, para vocês verem a necessidade dele vir com esse processo
dano no cérebro. Em uma outra existência, ele também tinha passado por uma desilusão amorosa e tinha sido trocado, e foi trocado por um traço da personalidade dele, um traço do caráter, que a pessoa não soube lidar e deixou ele. E ele também desistira da vida. Só que nessa existência que ele tinha desistido da vida, já tinha uma pessoa que ele encontraria mais para frente e que se casaria com ele, era uma pessoa que seria um grande amor dele, entendeu? E ele, por desistir, pela decepção amorosa que teve, desistiu da vida e deixou de casar com essa pessoa. E aí ele relata na conversa no centro que queria em outra existência vir como filho dela, uma coisa assim. E é dito que a lei da vida é muito, um termozinho que eles dizem, muito complacente, mas tem regras, e isso não tinha sido permitido. Quer dizer, algumas coisas a gente é orientado a escolher quando a gente está confuso, de como administrar para resolver as situações e encarnar. Outras a gente pode até dar ideia, mas nem tudo também pode ser facilitado. Depois que a gente comete os atos que a gente comete, escolhe as coisas que a gente escolhe, também tem que seguir algum planejamento que não nos pertence. Então, não tinha sido autorizado para ele essa facilidade dessa outra pessoa vir como mãe. Gente, se alguém quiser falar, fica à vontade, viu? Eu vou pular para outro capítulo. Eu acho que esse capítulo é um que eu vou pedir a ajuda de Tati. Nem sei se ela está na sala, mas foi um trechozinho que é do esquecimento. Porque eu gosto de dividir funções para a aula ficar participativa. Tá todo mundo silencioso? E eu deixei uma missão para a Andresa e uma missão para a Tati. Para a Tati é para explicar sobre o esquecimento no trechozinho. Mas vamos lá, esse capítulo de agora, ele fala um pouquinho sobre a preparação para encarnar. E ele diz que antes de uma criança encarnar, né, antes de virmos como criança, é muita coisa por trás disso, né? Como eu costumo dizer, meu Deus, às vezes é desperdício a oportunidade, mas a gente não sabe a logística que foi e o tempo de espera, por exemplo, para eu encarnar, conhecer a escola de filosofia, ser compadre de Drick, comadre de Andresa, comadre de Drick, amiga de Suzana, ter o pai que eu tenho e desperdiçar qualquer oportunidade dessa para ter um reencontro de coisa que precisa acertar, demora, né? Então, ele diz assim: é pesquisado todo o seu passado, avalia todas as possibilidades que você vai ter no futuro nessa encarnação, identifique e localiza quais as pessoas que precisam negociar para as futuras atividades, tipo, para a sua encarnação, você vai precisar disso, disso, daquilo. Então, o ideal é uma pessoa assim, assada, e vai ver dentro dos seus laços as pessoas que estão dispostas, que estão livres para daqui a X anos cruzar o seu caminho, ou cruzar no começo, ou cruzar mais para lá, porque vai ser primordial aquele encontro, entendeu? Quais as condições exatas que você vai precisar para encarnar, para as suas tarefas individuais e coletivas, que não é só o indivíduo, você vai ter uma função no coletivo. Então, é uma conjuntura de coisas, né? Como encaminhar, que tendências precisam ser estimuladas naquele espírito para ele conseguir, que tipo de coisa, desde a educação até pessoas que passem no seu caminho, precisam estimular atributos seus para que você consiga desempenhar alguma coisa mais para frente. Que ele... Diz, Drigue. Pedro está afim de falar. Eu pedi para ele abrir o microfone. Pode falar, Pedro. Enquanto isso, eu vou buscando água, mas estou aqui online. Vamos lá. Diz, Pedrinho. Ele tá falando, ele abriu o microfone e eu fui sem querer. Vai, Pedro. Acho que não, hein? Escreveram aqui no chat. Cione avisou. Pedro quer falar, César. Fala, meu amor. Será que ele está com dificuldade? Ele foi pintar o cabelo. Diz, Pedro. Lindo. Gente, esse é Pedro, coisa linda, pisciano, super fofinho. Tá ouvindo não, Pedro. Tá sem áudio. Eu acho que tá pegando outro microfone. Não, tá pegando teu áudio não, Pedro. Poxa, é na casa de Cione, é isso? É não. É não, você andando no chão ali para ele. Acho que agora foi.
Oba. Fala, Pedro. Pedro lindo! Pegou não. Tu tem um Eu headphone, acho que é Pedro, aí? segredo que ele quer contar. Aí não tá sem áudio por isso. Tem que ser leitura labial. Vem o headphone, dá para ouvir. Vai, Pedro. Tá, ele volta depois. Volta depois, ou se quiser, Pedrinho, escreve no chat que Drick lê tudo que tu foi escrevendo, se não conseguir falar, tá? Voltando aqui. Gileno tá na sala. Eita, Gileno, fui buscar ativar o vídeo, como daquela vez. Bom, continuando. Então, são muitos esquemas providenciados, né? Como eu tinha dito, os erros que tem para corrigir, o que é que dá para corrigir numa vida, né? Porque às vezes nem adianta botar tanto desafio, às vezes é tanto erro que, creiam, é parcelado. Não obriga a gente a pagar tudo de uma vez, não, porque a gente reclama desse karma que a gente carrega, mas ainda é parcelado. Então, assim, no fim de tudo, quando faz toda essa programação, tem um esquema que é viável. E não é o ideal, não é o esquema ideal, é o que dá para fazer. E a gente vem com aquele esquema. E no meio disso ainda desiste, a gente parcela. É uma logística danada. A gente diz que vai fazer. É o que dá, é isso daqui é viável, dá para você fazer. E a gente chega aqui e ainda não consegue, né? E alguns nascem e deixam de cumprir tudo e desmontam o esquema todo, né? Faz um desmantelo. Nem paga nada que deve e ainda acumula mais um bocado de dívida. Aí é difícil, né? E ele fala também nesse capítulo de situações de relacionamento, né? Porque a gente está falando de pais e filhos, mas tem a relação do casal. E que isso também entra no esquema, o tipo de relacionamento que a gente precisa ter, porque não é só o modo como eu vou educar meu filho, o tipo de afeto que eu vou dar àquela criança, mas é como eu me relaciono com o meu companheiro, a minha companheira. Então, ele disse que muitas vezes o desafio vem no relacionamento também. E os esquemas que foram programados, que davam para ser superados e que a gente aceitou, acabam gerando situações irreparáveis. Ele fala desde o desentendimento, de um simples mal-estar. Era uma pequena coisa assim, que pode acontecer num relacionamento e vira uma coisa incontornável. Às vezes, só por conta de ânimos exaltados dentro de uma casa, põe-se a perder as coisas, se complicam de um modo. E aí eu enxergo, ele não coloca, mas eu enxergo que muitas vezes o atrapalha. Um fator que atrapalha muito no relacionamento entendido e gera um transtorno. E a criança está vivendo naquela energia, né? Que você pensa que é do casal, mas que está afetando o desenvolvimento e a prova, né? O desafio daquele ser. E aí ficam dificuldades insuperáveis que viram um impasse no relacionamento e às vezes leva ao fim de um relacionamento. Com pouco tempo de existência e amadurece mais para frente. Eu já ouvi isso, gente mais velha dizer: meu Deus, eu aguentei tão pouco, eu investi tão pouco, eu insisti tão pouco, eu desisti por tão pouco. E às vezes estão com filhos que consideram problemáticos e dizem: poxa, se talvez eu tivesse feito diferente, o meu filho também hoje que mora comigo fosse diferente. Porque eu enxergo, não é o autor, que nem relacionamento é um mecanismo de felicidade, é um instrumento de felicidade. Como eu também não enxergo que a maternidade ou a paternidade é um instrumento de felicidade. Eu acho que muita gente que adota isso aqui nessa existência pensa: vou ser mãe porque é a melhor coisa para ser feliz. Ou vou casar, ou vou ter um namorado, ou vou ter relacionamento porque é felicidade. Eu acho que esse não é o objetivo. Sempre o objetivo é aprendizado. Aprendizado sobre si, aprendizado sobre o amor, mas aprendizado quer dizer esforço, trabalho, quer dizer desafio. Então, eu acho que, por mais harmonioso que possa parecer uma relação que você admira, e bem disse Rogério no começo, né? Só é harmonioso porque se fez harmonizar, e não porque nasceu harmonioso, né? Como o Rogério disse, tem as coisas que a gente não conta quando homenageia, né? As coisas que a gente teve que superar. E as relações só são lindas e harmoniosas e que a gente aplaude porque teve uma história que só quem está envolvido sabe. É muito difícil você
conhecer e se relacionar com alguém e ser um mar de rosas do começo ao fim, né? Até porque as relações se dão, esses encontros se dão também por compromissos espirituais. Então, assim, como disse Jesus, felicidade, né? Não é mesmo. Então, se qualquer coisa que a gente começa iniciando, que acha que o único objetivo daquilo que a gente propõe é ser feliz, é a felicidade, vou fazer isso para ser feliz, é pegadinha, viu? É cilada, Binho. Foge. Não tem isso aqui, não tem não. Bom, e aí eu não sei se Tati está na sala, mas é justamente a parte que fica o questionamento para a gente, que eu ia pedir para ela esclarecer, mas eu acho que ela não entrou, né, gente? Que é que Não, fica... Tati está sem internet. Ela me avisou aqui pelo Zap. Pronto, tem problema não. O Que acesso é muito ruim. Pronto, tem problema não. Que é que quando a gente questiona, às vezes, as leis da vida em relação ao esquecimento, de, mas também era uma coisa simples e virou uma situação, mas eu também não lembrava disso, daquilo. Ou várias coisas que passam na nossa existência que a gente pensa, se eu lembrasse de como foi na outra vida, do que eu prometi com fulano no relacionamento ou na maternidade, ficava mais fácil se eu tivesse essa informação, né? A gente pensa assim. Aí o livro vai falar um pouquinho sobre isso. E ele diz também assim, que alguns problemas e situações que a gente passa justamente são testes para ver o quão enraizado está aquilo que a gente prometeu, né? Ou aquela bondade que a gente alcançou. Então, é um tipo de teste para o nosso aprendizado que o próprio esquecimento iria atrapalhar. Como o Tati não está, eu vou ler o trechinho que fala sobre isso, é só um parágrafo. Eu tinha pedido para ela trazer só para a gente ter mais interação. Eu tinha pedido a Você ajuda quer de que eu leia? Cleiton. Já está aqui na minha mão. Sobre o esquecimento, vê. Por exemplo, as pessoas dizem assim, esse capítulo ele conta um relato de uma pessoa que teve vários problemas e cometeu vários erros por causa de situações de relacionamento e depois a ficha caiu. E eles assim, diziam-me coisas que de alguma forma eu sabia que eram corretas ou erradas, o companheiro espiritual dizendo isso, mas eu não sabia precisamente por que era errada. Quando ele teve informação, ele disse: me diziam que tal coisa ou aquela era errada para mim, né, para o meu crescimento, mas não diziam por quê. Porque ele não lembrava dos motivos e ele questiona isso. E aí vem esse parágrafo que eu pedi para a Tati dizer. Muitos se queixam desse esquecimento e até lhe atribuem a culpa e a responsabilidade pela reiteração no erro. Mas o que a lei deseja é que a gente aprenda a lição do bem, dentro dos nossos próprios recursos, iniciativas e disposições, antes as várias alternativas que se oferecem à nossa livre escolha. Precisamos provar a nós mesmos que, postos diante de tal ou qual situação, começamos a ter condições para decidir pela melhor alternativa, não porque nos lembramos de um compromisso assumido e temos que acertar, ou porque temos obrigação de nos conciliar com este ou com aquele adversário de outras eras, mas porque estão se formando em nós as estruturas do bem, que irão servir para todas as situações futuras. Entendem? O esquecimento nos impede de informações privilegiadas, com as quais a gente ia decidir tal coisa, mas não pela essência do que já existe em nós em relação ao bem, ao certo e ao justo, mas pela obrigação que eu tenho de me redimir com fulano, de corrigir tal coisa, e por isso não é justo que a gente lembre. E aqui eu acho... Pode falar. Sobre esse ponto, a gente às vezes superestima a lembrança de vidas passadas. A gente se esquece que mesmo nessa vida a gente sabe e tem muitas informações que justificariam nossa mudança de comportamento e ainda assim a gente não faz. A gente sabe de muitas coisas onde a gente errou, onde a gente falhou, que a gente está em débito com outras pessoas. E mesmo sabendo disso, a gente não toma a postura de reconciliar, de perdoar, ou de se buscar o perdão. Então, a gente superestima essa informação de vidas passadas, achando que ela iria influenciar de alguma forma a nossa mudança de atitude na atualidade. E a gente sabe que não é assim. A informação em si não é tudo. Há uma disposição, uma atitude interna que exige mais do que conhecimento, exige reforma íntima.
E às vezes não saber é melhor para que favorece essa mudança íntima do que saber. Torna ela mais autêntica. Exatamente. Eu acho assim. Eu acho isso mesmo, Dick, porque se não seria uma informação privilegiada. E muitas vezes o que acontece também das pessoas, por exemplo, tem muita dificuldade de relacionamento com um membro da família, por exemplo, não confia, e discute, e briga, e se intriga desde criança ou adolescente, e nem sabe por quê. Quando a gente não sabe por quê, a gente acha que é implicância e fica mais fácil tentar corrigir. E se a gente tem acesso à informação, por exemplo, vamos supor que ele foi quem desgraçou minha vida, que destruiu minha família. Se eu tenho informação aí, se eu já tenho ódio, porque se eu tenho dificuldade com ele hoje, eu ainda tenho raiva ou ódio no meu coração. Não está trabalhado, por isso que eu não suporto falando, nem sei por que e não gosto. Imagine se eu soubesse, eu dizer, foi por isso, tá vendo porque eu odeio? Eu tenho razão. Agora eu sei o que é que ele fez. Então não justifica. E a ideia que ele coloca aqui é para ter certeza que a gente criou estruturas do bem dentro da gente. Porque se criou estruturas do bem, a gente vai querer fazer o melhor. Sem querer saber de quem foi a culpa, qual foi o erro, é caminhar para frente. E eu, particularmente, acho que quando uma coisa é importante de ser revelada, que não vai nos atrapalhar, será. Quem frequenta a escola sabe, às vezes pode ser revelado porque alguém que tem mediunidade, porque numa aula alguém disse uma coisa para você, porque na consulta do tarô, porque na hora do reiki, ou no centro espírita, em algum momento alguém chegou e lhe deu um recado, do nada alguém chega e lhe diz alguma coisa, ou você lembrou no sonho, lembrou na terapia, enfim, se for útil, vai chegar para você. Se não chegou, não catuque. Não catuque. Eu não recomendo ninguém a fazer regressão, porque pode não estar preparado para o que vai descobrir, né? E pode atrapalhar. Pedrinho conseguiu? Tá com áudio? Tá conseguindo me ouvir agora? Oba! Pronto. Tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Eu só queria compartilhar com vocês sobre o tema, já que tá todo mundo falando, já que todo mundo falando não, né? Já que o assunto é sobre vidas passadas, eu li um livro muito bom, que ele é da editora de Castro. Pelo espírito de Leonel, entendeu? Com a pessoa de Daniela. Não sei se alguém já leu, o nome do livro é Desejo, e até onde ele pode levar. E é o seguinte, conta a história de dois irmãos, né, que eles são gêmeos, e eles têm relações entre eles, entendeu? É uma relação incestuosa, entendeu? E começou os dois criança ainda, entendeu? Eles se relacionavam, começaram a se relacionar criança, começaram a sentir aquele desejo um pelo outro. Não vou prolongar muito a história para também não atrapalhar e não acabar indo além, mas eu vou tentar resumir o máximo. Daí o que acontece? Eles acabam, né, tendo o desenlace e tudo mais. O motivo do desenlace foi pelo fato de Daniela ser muito possessiva, querer o irmão a todo custo, muito egoísta, só queria ela. Embora seja errado, né, e tudo mais, ter essa visão para muitos, ela não estava nem aí. Tipo, ela não pensava, era uma pessoa muito rebelde, entendeu? Tipo, trouxe vários problemas familiares, a relação dos dois, e nunca foi algo trabalhado, né, por ela. E aí ela acaba matando ele e se matando, entendeu? E aí acaba com tudo. Daí o que acontece? Ela passa pelo umbral, né? Sofre pelo umbral e tudo mais. E quando finalmente ela consegue ir para a colônia, né? Onde ela foi tratada e tudo mais, ela vai conversar com o guia dela. Ele fala que essa relação deles dois sempre acabou em morte, entendeu? Pelo mesmo motivo, pela relação dos dois sempre ser destrutiva. Então, era uma coisa de vidas passadas, de muitas vidas, e eles buscavam trabalhar isso, só que sempre o mesmo erro, sempre na mesma tecla, sempre acontecendo do mesmo jeito. E nunca tinha
uma forma de eles se relacionarem melhor, entendeu? Aí, da última vez que ela morreu, ela escolheu o irmã dele, porque esse amor fraternal poderia passar por cima dessa Obsessão. obsessão, entendeu? Quando, na verdade, ela em vida não se foi para trabalhar isso com ela. E acabou na mesma coisa. Então, assim, isso que você está falando, Cési, sobre você ter um karma passado e, tipo, você vir para trabalhar ele, isso é muito importante, porque às vezes a gente está com um problema e a gente não pensa que no passado isso pode ter prejudicado, está passando isso para a gente trabalhar. Eu não sei se eu Muito as bom, melhores Pedro. Ajudou muito. Muito bom. para expressar isso, mas é basicamente isso. E eu Muito recomendo bom. esse livro, que ele é muito bom. Bota no E chat o nome depois. muito interessante, muito interessante. Vá. Bota no chat depois. Isso que Pedro falou no capítulo que está falando de que às vezes a intenção do espírito, que é exatamente o caso que você colocou, é de vir em tal situação, jurando que vai conseguir vencer vícios, apegos, seja qual for a situação, problema. Então, ele tem toda uma intenção, quando está lá na espiritualidade, de resolver tal questão. Uma vez encarnado, uma vez de volta ao corpo, a pessoa não consegue resistir e cai exatamente nos mesmos erros. E, inclusive, ele exemplifica isso em relação a relacionamento. O cara que estava dando um exemplo de vários erros, ele veio e já tinha sido passado processo de traição em outra vida, aí reencontrou a pessoa, veio, e a pessoa disposta a mudar, mas chegou nessa existência, a tentação foi grande, e as tendências negativas no corpo ativadas, e a pessoa acabou cometendo a mesma situação, porque de fato ela não conseguiu. E aí terminou de forma trágica a história, e ele diz: eu mesma, depois de desencarnar, tive a consciência que ela também não conseguiu, ela tentou, ela tinha a intenção e não conseguiu se vencer, mas eu também não tive compreensão, não tive paciência para lidar com aquilo, talvez para perdoar, para ajudar, porque é uma caminhada a dois, no caso, né? E dessa passagem aí, lembrando isso que Pedro falou, o trechozinho, eu vou ler esse trechozinho que ele fala sobre as tendências negativas quando a gente está de volta no corpo. Diz assim: é porque, por melhores que sejam as intenções que trazem os espíritos, uma vez no corpo, mergulhados através do denso véu da carne, que as tendências negativas são reativadas e potencializadas, e voltamos a cometer os mesmos enganos e a excitar o mesmo tipo de paixão que viemos precisamente combater e dominar. Aí ele também dá um exemplo. A ânsia de poder é uma dessas resistentes infecções espirituais que parecem contaminar vidas para as quais as melhores providências de asepsia mental foram tomadas. Renascemos para aprender a dominar nós mesmos e voltamos a ceder ao impulso de dominar os outros. Não é fácil. Quer dizer, a carne é fraca. É. E se a gente não tem uma boa base, né? E dependendo de com quem caminha ao nosso lado, que divide a vida conosco também, para ter paciência, para ter parceria, é difícil, né? É difícil. Eu queria ler mais um trecho, gente, porque tem coisas. Tá pertinho já do final, eu estou olhando a hora, vai dar tempo do relato de Andresa, que é o fechamento. Eu queria ter essa leitura, porque às vezes tem coisa que, por mais que você diga, quando o autor traz com as palavras dele, fica mais fácil e às vezes a gente não consegue replicar. E tem a ver com o que eu falei para Rogério no começo do tema, antes de abrir a sala para gravar. A gente está falando sobre a família de Rogério e eu citei: Rogério, no livro vai trazer uma coisa que vai tocar sobre isso. Porque Rogério disse assim, para quem não está no começo da aula, no bate-papo, ele disse assim, que fica difícil ele aconselhar amigos que têm família ideal, como ele
virtuosos, enfim, que concedeu o que ele precisava para ser a pessoa massa que ele é hoje. Então, se ele for dar um conselho para um amigo que veio de um lado instruído, é difícil, porque a referência dele é outra, né? Então, para entender o que o outro está passando, só passando. Ele quis dizer isso. Aí eu disse coisa assim, divino lá. Aí é aquilo que eu tinha falado no comecinho. Vou ler aqui um trechinho. Pensamentos duradouros. Minhas matrizes de avaliação de certas situações da vida encontram-se, reconheço honestamente, talvez desatualizadas, inservíveis para muita gente. Mãe e pai, sogra e sogra só se separam pela morte. Ao escrever essas linhas, minha própria união já passou pelo marco do número 50. Não posso, obviamente, responder pelos nossos antepassados. Quanto a nós, contudo, sim, houve problemas de relacionamento ao longo do percurso. Quem não os tem? Ademais, estamos aqui precisamente para esmerilhar arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores, testemunhar dedicações e devotamentos. Se no primeiro ou no segundo embate, ou no centésimo, damos o processo de ajuste por encerrado, estaremos apenas adiando para não sei quando e onde e como a oportunidade da paz. É que as harmonias da paz a gente não consegue comprar na farmácia ou no supermercado. É trabalho lento e difícil para uma vida e até mais. Exige compreensão, tolerância e renúncia. O lar é um ponto de encontro. O momento cósmico é aquele. As condições estão ali criadas para que tudo dê certo. E se cada um tiver que tomar diferentes rumos após o trabalho da conciliação, partirão todos como amigos que apenas se despedem por algum tempo, com encontros marcados no futuro para dar prosseguimento aos projetos em comum e, portanto, para novas etapas evolutivas, dado que somos todos companheiros de viagem. Como eu falei no começo, somos todos irmãos no outro capítulo. Pai, filho, é tudo irmão de jornada, ninguém é melhor que ninguém. Não adianta a gente abandonar de repente a tarefa do entendimento ou da convivência para seguir sozinho, mesmo que se esteja em condição de fazê-lo. Vai faltar alguma coisa no futuro, alguma coisa que a gente deixou de fazer quando tinha tudo para concretizá-la. Aí eu vou continuar, tá, gente? Um pedacinho. Uma entidade espiritual contou-nos a respeito disso uma historinha ilustrativa. Ela, uma mulher, vinha caminhando, vê que coisa linda. Tati, vê que coisa linda. Ela vinha caminhando com um companheiro na jornada evolutiva. A certa altura, precisavam dar um passo decisivo. Figurativamente, pararam ambos a poucos passos de um portal que prenunciava nova etapa de realizações e de progresso, dado que percebiam luzes brilhando lá adiante. Houve um momento de confabulação, pois ele relutava em seguir adiante. Acabaram separando-se. Ele ficou e ela foi em frente. Sofria agora por não ter insistido um pouco mais, ou por, quem sabe, ter permanecido com ele por mais algum tempo, até que ele se decidisse a acompanhá-la. Não fez, e daquele momento em diante, cada um seguia agora o desacerto do tempo. Ela caminhou um bom trecho pelos caminhos da luz, mas ele demorou-se pelos seus próprios espaços, provavelmente porque não estavam mais juntos para negociar com a vida a estratégia da paz. É como se você estivesse lá no futuro, contou ela, como se você tivesse lá no futuro um valioso tesouro guardado num cofre à sua espera. Você chega primeiro, mas o cofre só poderá ser aberto com 2 chaves e você tem apenas uma, a sua. A outra está com a outra pessoa que ficou para trás. Ou você a espera, ou tem que ir buscá-la para terem juntos o acesso ao tesouro. Não é lindo? Muito bonito. César, Os compromissos espirituais de relacionamento. Isso. Tati tá aqui no Facebook. Ela disse que não conseguiu entrar pelo Webex, mas ela tá aqui no Facebook e aí ela mandou duas mensagenzinhas que eu coloquei aqui no chat, né? A gente reclama e até acha que o esquecimento é a causa
de nós continuarmos no erro, caindo nos mesmos buracos. Eu mesma, às vezes, ainda me questiono no momento da dor, mas o fato é que como poderíamos ter mérito de escolher entre algo benéfico se tivéssemos com o mapa do que deveríamos fazer e deixar de fazer? Como saberíamos se naturalmente, sem gabarito, teríamos realmente aprendido no sentir da alma? Muito bem. Exatamente isso. É como se fosse uma fila, né? Uma fila que se a gente está filando na prova, é porque não decorou a lição. É mais ou menos isso. Ter essa informação privilegiada mostra que Não não tem aprendeu, né? presente na gente a informação. Então, a gente está pegando a fila. Por aí. Muito bom, Tati. Eu vou passar para o último capítulo. Estou olhando aqui a hora. Tá tranquilo. E vai dar tempo de Andresa encerrar com o que eu pedi, porque na aula passada o encerramento foi a cartinha da filha dele. E hoje vai ser encerrado com uma outra carta. Nesse último capítulo, que eu vou colocar como último, porque na verdade tem vários, tem outros ainda, é o capítulo 22. Ele começa com uma coisa bem interessante. Ele tem outros livros, né? Aí ele fala desse livro chamado A Memória e o Tempo. É um livro dele, em que ele faz um trabalho de regressão, né? E a médium que está submetido a esse trabalho começa a contar um processo de iniciação, como eram os primeiros estágios de iniciação no Egito. E aí ele explica que para uma pessoa ser iniciada eram feitos vários testes para ver o conhecimento, a capacidade, para avaliar vários atributos. Mas não só isso. Antes dele receber o conhecimento sagrado, dele ser iniciado, tinha a preparação para ver se ele ia poder ser iniciado. Porque o conhecimento é um tesouro, é uma arma, e tem que saber se vai ser bem usado. Aí eu lembro do mentor, que tinha alguns iniciados e que passava determinados conhecimentos para determinadas pessoas. E quando algumas pessoas queriam entrar em determinadas salas de aula, ele dizia: não está pronto, não é a hora. Porque tinha uma avaliação, não é qualquer um que consegue entrar e ter acesso a tudo, né? Então, uma pessoa que quer ir para a mesa, mas não está organizada e não vai ser bom para ela aquilo, inclusive, não pode. Uma pessoa que está com distúrbios e quer ficar aplicando reiki, vai ser ruim para ela, então é vetado para o bem dela e para o bem do outro, do coletivo. Então, ele explica que nos processos de iniciação do Egito, tinha uns testes. Depois que ele passava nos testes, via que a capacidade dele era compatível, iam fazer regressão para traçar o perfil dele, entender de onde é que vinha, quais eram as falhas, em que é que ele podia cair, quais eram os desvios, para saber exatamente como encaixá-lo no trabalho do autoconhecimento e no trabalho do conhecimento para o coletivo, porque ele, no fim das contas, vai ser um instrumento, né? Também para o coletivo, e aquele conhecimento caindo numa pessoa que tivesse despreparo pode ser perigoso para ele e para o todo. Então, assim também, eu traçando uma analogia, muitas coisas na vida da gente, inclusive a encarnação, né? Inclusive o esquecimento, tudo isso tem um planejamento superior, tem uma inteligência superior por trás disso, tudo obedece a leis, e são leis justas. Como eu contei o exemplo daquele rapaz que tinha perdido naquela existência porque se matou a chance de conhecer a pessoa mais para frente, que era um amor com quem ele ia casar. E agora, para encarnar, ele queria pelo menos escolher para essa pessoa vir a mãe dele, numa das encarnações, e foi vetado, que a lei é complacente, mas que tem toda uma coisa por trás que a gente tem que ver se é justo, se é merecido, se é importante, se vai ser bom, porque muita coisa é bom aos nossos olhos para a gente, mas será que é bom mesmo a gente tocar naquilo, ter acesso àquilo, ter a permissão, adquirir aquilo, seja um bem material, seja uma situação de vida, seja um conhecimento espiritual? Quantas pessoas com certos conhecimentos não enlouquecem ou não fazem coisas que prejudicam a humanidade? Então, é preciso esse controle. Então, o título desse capítulo é interessante porque ele fala, não é preciso torcer o pepino. Quer dizer, desde pequeno se torce o pepino. E ele diz que é preciso cultivar o pepino. E ele vai citar aqui alguns casos de Einstein, de Mozart, que também como criança, com a capacidade espiritual, né, com a inteligência, uma capacidade que aquele espírito já tinha, também como criança teve que ser educado, poldado,
tinha suas dificuldades também. Então, assim, mas ele fala, não é torcer o pepino, é cultivar, é fazer isso com amor. E aí ele cita alguns exemplos e, e conta alguns casos, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque se sobrar tempo para alguma coisa, eu posso abrir para alguém que ficou querendo, eu tenho certeza que tem gente que ficou querendo falar e ficou com pena por conta do tempo, se segurando. E pode falar, Su. Deixa eu só ler essa última partezinha aqui do que Tati colocou. A gente até tem outras formas de consultar e ter ajuda para nos guiar, mas só na prática do dia a dia percebemos se a transformação se tornou algo tão natural para nós. É desafiador, sim, não ter esse mapa, mas ele não nos daria o mérito. É como fazer a prova com o gabarito, né? Então, só para Eu finalizar. vou fazer só um comentáriozinho final antes de passar para a Andresa e explicar qual é a parte dela. É assim, é uma mensagem. Eu acho que esse tema mexe muito com a gente. Aliás, tudo que é de pai e mãe mexe muito com a gente. Se a gente sentar com os amigos ou com o amigo para conversar sobre a nossa infância, como foi com o pai, como foi com a mãe, encarnados ou desencarnados, a gente se emociona em alguns momentos. Ou por saudade, ou porque o amor é muito grande, o respeito, a admiração, a gratidão. A gente alguma coisa causa no nosso coração. Ninguém fala de pai e mãe que não tem alguma coisinha se mexendo aqui dentro. Ou por mágoa, incompreensão, por se achar injustiçado, por dor. Seja de um ou de outro lado, a gente sempre se sensibiliza e sempre se toca. Mas o que eu queria dizer é que a gente nunca deixe para lá, nunca desista de melhorar as nossas relações com nossos pais, com os nossos filhos e com os nossos companheiros, que também são nossa família e que também nos ajudam a trazer os nossos filhos e a educar. Porque o deixar para lá é deixar para lá, é deixar para depois. E que a gente sabe como é difícil esse encontro. E que esses encontros nunca é para corrigir ou melhorar ou evoluir um só. São os dois. Então, todos nós temos responsabilidades. Que a gente, cada vez mais que se espiritualize, que busque esse tipo de conhecimento, tenha mais compaixão para com a fraqueza do outro, especialmente com esses laços mais fortes, que são pais e filhos. Como eu disse no começo do outro sábado, que eu dei o tema, é pai e mãe, mas olhe como irmão de jornada, porque você não tem desafios seus que você não consegue vencer, tem coisas suas que você nem suporta e não consegue fazer diferente, tem vícios em que você cai, tem condutas que você se envergonha, tem coisas que você repudia em você mesmo ou nas suas escolhas. Todo mundo já errou em relacionamento, em trabalho. E você é uma pessoa com vários atributos, com várias experiências. Seu pai também é. Ele está seu pai, ele está sua mãe, ele está seu filho. Mas somos todos irmãos de jornada. E se a gente deixasse de olhar cobrando e achando, querendo ver o pai ideal e ver o pai real, e ver que a relação é muito forte, que a oportunidade da gente se encontrar é fantástica, e que só de ter permitido se permitir ser instrumento para nos trazer nessa existência que nos fez conhecer outras pessoas e viver outras coisas maravilhosas, já é motivo de agradecimento. Que a gente tenha muita paciência e que espalhe também esse conhecimento, essa reflexão para pessoas que nos procuram em relação a situações de família, tá? Bom, para terminar, eu vou pedir para a Andresa ler uma coisa simples, né? Na aula passada foi a carta da filha e nessa outra é a carta da mãe. Porque tem um capítulo do livro que Hermínio vai falar do processo dele de religião, de busca religiosa, ele diz de achar etiqueta, porque todo mundo tem uma etiqueta e é padronizado em alguma coisa. Que às vezes o ser humano mesmo é como um número. As pessoas se importam com o seu número. Quantos anos você tem, quanto você recebe de salário. Então, tudo é etiquetado. Ou você é um número, ou você tem etiqueta. É de que religião, né? É de que time. E ele tinha essa busca, ele não tinha uma definição religiosa. A mãe era bastante católica e passava os ensinamentos para ele também do catolicismo, mas ele não se encontrava em nada. Ele disse, evangélico, eu nunca pensei em ser. Budista, não sei o que lá. Ele sabia que o espírito dele tinha uma necessidade de alguma coisa, só não sabia qual era. E ele começou a se relacionar com o espiritismo aos 35. E ele pediu ajuda a um amigo para criar um roteiro de livros que ele deveria ler.
E quando ele começou a ler, ele disse: tudo aquilo que eu lia me era familiar, me satisfazia, e eu era como se eu estivesse só lembrando. Eu já conhecia e já concordava. Mas ele começou a publicar obras, ele entendeu que essa também era a missão dele, ele se encontrou, se reencontrou, mas a mãe dele faleceu. E a mãe dele era muito católica, talvez não aprovasse esse caminho dele. E ele começou a publicar, publicou muitos anos no Reformador com um pseudônimo. E chegou um tempo que ele disse: não, eu tenho que encarar. E escreveu uma carta para a mãe católica, que foi a matéria publicada, escrevendo para a mãe. Só que a mãe já estava desencarnada, sabe? Ele assinando como pseudônimo. E aí a Andresa vai ler a carta que um dia ele recebeu da mãe dele, psicografada. Vou começar. Um coração de mãe é como uma fonte, de onde o amor jorra constantemente, num fluxo ininterrupto que se perde pela eternidade afora. Os olhos de mãe, quando já não choram mais suas próprias lágrimas, ainda deixam de escorrer, por eles, as lágrimas de seus filhos. Nunca fui de muito falar, nem de escrever. E sabes que jamais me senti à vontade com as letras. De certa forma, elas sempre me intimidaram. Agora sei que era o receio que meu espírito trazia de desviar-se do trabalho que deveria fazer. Em meus muitos silêncios, conversava com Jesus, tentando compreender-lhe os desígnios e obedecer-lhe à vontade. Agora sei que ele não era Deus, mas agora também sinto mais junto do meu coração, mais real. Contudo, não tive dificuldades em encontrar-me na nova realidade, porque minha fé, embora simples e sem atavios, era sincera e profunda. Aprendo agora que, para Jesus, não há santos nem pecadores, apenas irmãos a caminho da elevação. Encontrar familiares e amigos vivendo vida comum foi, sem dúvida, surpresa para quem esperava um céu inexistente. Mas foi também imensa alegria saber que inferno e demônio são palavras inventadas pelos preguiçosos, abrigados no comodismo do menor esforço. Agradeço-te, meu filho, seres o que és, e o teres prosseguido nas convicções da tua fé. Apesar do respeito e amor por mim, hoje vejo que teria lucrado se, embora bastante avançado na vida física, tivesse escutado a melodia da fé nova que fluía de teu coração. Mas tudo são lições, e hoje sigo aprendendo contigo quanto aprendestes comigo. Hoje sou eu que anseio passar de lição depressa para chegar logo ao fim do livro, que na verdade não existe, porque o livro da vida se desdobra nas páginas do infinito. Não esmoreças, filho. Se muito não pude dar-te, ao menos dei-te o exemplo da tenacidade e perseverança, confiando na vida e acreditando nos meus deveres. Estamos todos trabalhando e estudando. Aqui aprendemos que não existem separações de famílias ou convenções de sociedade. Aqui todos se identificam pelos anseios, esperanças ou dores. Marche para frente. Não permita que a adversidade te afaste do caminho de teus deveres para com Cristo e para com a tua fé. Tu sabes, melhor do que eu, o que ela vale. Prossiga, filho. É tua mãe quem te pede. Teu coração está guardado no meu coração. Esta carta já se alonga mais do que desejado e, por certo, já te perguntas
como tua mãe, sempre não tão calada, pôde dizer tanto. Agradeço a Jesus a oportunidade e rogo por ti, filho meu, para que o Senhor te recolha em seu regaço e te embale a cabeça cansada, acalentando-te na sua paz. Todo o amor do meu coração humilde, Helena, tua mãe. Lindo, obrigada, Andra. Ô, Deixa eu Sérgio, fazer eu dois. queria falar uma Oi, coisa. amor. Eu queria falar Diz. até um bocado de coisa, mas a hora tá muito adiantada. Aí não dá Agora pra... tá abaixo o teu áudio. Fala. Dá pra escutar melhor? Tá. É engraçado que essa semana eu li isso, né? Hoje, aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu, não foi nem essa semana, foi ontem. Eu, lá em Corumbá, dei entrada num processo de adoção com um amigo meu. Eu acho que tu chegou até a conhecer ele. Não, chegou não. Aí, ontem ele ligou para mim, aí disse que tinha saído a certidão de nascimento da menina e pela primeira vez estava se sentindo pai de verdade. Ai, Achei que bem massa. engraçado. Aí que ele disse assim, mas eu considero você como a mãe dela, porque eu fui a advogada que deu entrada no processo e a gente foi pegar ela no orfanato, né? Aí o nome da menina era Brenda, e ia ser Brenda, só que no dia que ele foi pegar a menina no orfanato, ele estava super abalado, porque a sobrinha dele, que a família amava tanto, super realizada, era fisioterapeuta, tal, não sei o quê, o pessoal fez uma clínica para ela, tinha morrido no dia. Aí, engraçado como é a história, assim, da vida em si, né? Aí a irmã dele, aos prantos, ligou, e ele nem queria fazer isso, pediu para ele botar o nome da menina de Valéria. E até hoje eu nem chamo a bichinha de Valéria, porque eu disse assim, Vanaldo, quando ela sair da maternidade, eu engravidei de João, né? Aí não consegui, mas eu ia até amamentar ela, que ele pegou ela com 5 meses. Aí eu achei engraçado, assim, porque como são os processos da vida, né? Eu tenho 2 filhos e tenho muito carinho por eles, mas assim, lá na fronteira a gente vivia uma vida totalmente à parte e termina gerando uma nova família de alguma forma. E como você pode ser mãe de outras formas? Como, por exemplo, eu acho você mãe de muita gente, assim, né? E assim, de alguma forma, você, mais uma vez, querendo ou não, deu uma aula de fraternidade, de amor, de zelo, de todas as formas, porque realmente a gente tem que olhar, porque a gente olha, assim, os pais, às vezes até com uma questão de hierarquia, mas, assim, nossos filhos são espíritos e nossos pais também, né? Então, tudo é resgate. Meu pai diz assim, ela é assim porque eu não dei metade do que ela devia ter apanhado. Mas, assim, é o jeito que ele tem, que eu sei que, assim, convivendo, quem convive sabe o quanto ele é, assim, tão quanto parecido com mãe, com questão de amor, de carinho, é sempre presente. Tu vai lá em casa, tu vê como é, né? Enfim, era isso. Eu ia falar mais até coisa assim que estava vendo. Eu vou logo dizer uma coisa, assim que você disse que o seu amigo ligou e disse que para mim você é como uma mãe, porque foi você que foi buscar a menina, deu entrada no processo, foi buscar, na mesma hora passou na minha cabeça, na outra vida, quem sabe, não foste tu que embalou ela e botou na cestinha para ele dar, né? Nada é por acaso. É verdade. E aí, assim, ele mora agora em Belo Jardim, em Pernambuco, e a gente tudo se reencontrou. Que massa! Ele é da Paraíba, mas ele trabalha em Belo Jardim. Aí é amigão de Elvis, sabe? Só que ele tem uma vida totalmente à parte, por outras coisas, né? Ele cria ela sozinho. Aí, assim, aí ele fez, Andresa, eu queria muito ir aí e tal, não sei o quê, só que primeiro eu vou na casa da minha irmã, que a irmã dele terminou virando madrinha dela. É uma história de resgate tão interessante. Que massa, linda, André. assim, que se você for, é como você disse, né? Se fosse parar para se fosse ao vivo, conversar, todo para mundo contar. ia falar alguma história, né? Pois é. De vida, assim, mas como eu falo, como eu terminar chorando. Mas como eu li esse negócio da carta, eu me lembrei muito. Essa questão de maternidade é muito, eu acho, tão relativa. Muito forte. Verdade. É um tema, daria um tema. Maternidade, daria outro tema. Só maternidade. Eu vou comentar só mais 2 coisinhas que eu sei que a gente passou do horário, super curto, gente. Era uma informação sobre essa carta. Primeiro, como eu disse, a mãe era bem católica, morreu,
Depois que a mãe morreu, ele publicou uma carta para a mãe católica se explicando porque publicava essas coisas, né? Mas assinou com o mesmo pseudônimo, João Marcos. E uma vez em presença de Divaldo, a mãe dele surgiu para Divaldo. Divaldo descreveu a característica para dar o recado a ele e disse: a senhora está mandando avisar João Marcos, apontando para ele, que ela recebeu a carta e leu. E ele sabia que era mãe, né? E depois ele explicou para Divaldo por que aquela situação. Mas, enfim, ele escreveu encarnado, publicou no jornal e a mãe teve acesso à carta na espiritualidade e mandou responder que tinha lido e respondeu depois dessa carta que a Andresa leu. E nessa carta, gente, só mais o outro comentário, a mãe dele diz assim uma hora: hoje sou eu que anseio por passar de lição depressa para chegar logo ao fim do livro. Aí ele explica por que isso, ele bota um comentário na carta. Porque ele morava numa casa, tinha 10 filhos ela, não tinha muito estudo, mas fazia questão de passar a lição com os filhos. Só que ele só podia mostrar que estava sabendo ler a cartilha da infância, não era cartilha da infância, quando ela tivesse tempo, porque ela tinha os afazeres da casa e tinha 10 meninos. Então, quando chegava na vez dele, ele queria pular, tipo assim, porque ele também era muito... pegava as coisas muito fácil, né? E ele dizia, eu queria pular essa parte, não queria tomar a lição, porque demorava muito para chegar a vez dele. Aí, na carta, ela escreve, hoje sou eu quem quero pular, né? Hoje sou eu que queria apressar as coisas. Eu achei uma graça. Bom, gente, é isso, né? Lindo livro, que possa reverberar nos nossos corações e a gente transformar isso em mais amor no seio familiar. E aí, gostaram? É hora de bater palmas. Virtuais Muito. e reais. Abra o microfone. Muito maravilhosa a aula hoje. Maravilhosa. Muito bom, é muito feliz, Que né? bom que a gente tem a gente. Que bom que a gente tem essa família. Realmente são temas que a gente curte muito assistir, porque toca, né, Cécia? Pois Fala é, de Ziquinha. coisas que estão muito próximas da gente. Eu fiquei doida agora querendo trazer alguém para dar o tema sobre adoção. A adoção, que é um dos temas do livro. A adoção era um tema maravilhoso. Maternidade e adoção. Vamos programar para mais na frente a gente ver se traz um tema e alguém que possa apresentar esse tema de adoção do ponto de vista espiritualista, né? Que seria uma Pode coisa ser os dois muito pontos. proveitosa. Pode ser alguém que trabalhe numa ONG, tem ONGs sobre adoção, para falar sobre as crianças mesmo, tempo de espera, essa parte toda, e um outro sábado a adoção pelo espiritualismo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho uma amiga da minha mãe que ela é espírita e é gerente, diretora de um abrigo infantil aqui no IPSEP. Massa. Ela faz parte do Alta de Souza, do Centro Espírita Alta de Souza. Oba! E ela leva as Mas se crianças para quiser, fazer tratamento lá no Alta de Souza. Mas é E tem bom Rogéria também, presencial né? esse eu posso tema. até falar. Presencial. Eu acompanhei tudo com o Vonaldo. Suzana, é do Paulo de A gente ia Tarso. pro Andresa está orfanato falando lá, alguma coisa, só que está sábado. baixinho, Andresa. Tá baixo o microfone dela, Não, eu tô dizendo, se quiser, eu posso falar, porque eu acompanhei tudo com o Vonaldo e eu ia pro orfanato com ele quase todo sábado. Massa, Andrés entende. Massa de adoção. Ótimo, Agora então. um tema para quando a gente voltar presencial, esses dois. Pô, eu já tava querendo mudar e botar logo pro sábado que vem. Bora deixar para abril. Abril. Não, minha filha, pelo amor de Deus, eu tô com o tema em maio, vou ficar abril. Todo mês a Andresa alugada agora, ela tá muito concorrida. Ela só vive no Instagram agora. Suzana parou de gravar. Parou de gravar, Ainda não. Su, pode Vou cortar. parar. Inclusive, aproveitar, né? Foi Beijo, muito bom Tati. a live que a Andresa fez junto com a Dola Jaqueline.